Olá meus amigos do YouTube, estamos de volta mais uma vez aqui no canal Luan Adênio para gravar mais um vídeo para vocês. Eu me chamo Luan Bernardes, estou aqui no meu quintal, onde geralmente fica a maior parte das minhas plantas. E nesse vídeo eu quero tirar algumas dúvidas com vocês, porque eu sempre recebo mensagens, tanto nos comentários dos meus vídeos, como também nas minhas redes sociais. E determinado tipo de lugar, né, um chove, outro não chove. E nesse vídeo eu quero tirar algumas dúvidas sobre vocês, sobre a questão de vocês deixar a planta de vocês, a rosa do deserto, no tempo. E também, em cima desse vídeo, eu quero mostrar também algumas das minhas rosas do deserto, as mudas, falar sobre adubação e, de modo geral, que eu for lembrando das perguntas, eu vou respondendo para vocês. Desde já, nesse vídeo eu quero mandar um abraço para todos os nossos componentes lá do grupo Cultivando Rosa do Deserto. Foi um grupo que eu criei somente para tirar dúvidas, somente para lá nós postar nossas rosas do deserto e aprender. E todos os dias a gente recebe perguntas, recebe dicas, e é em cima dessas perguntas, dessas dicas, que eu vou montar esse vídeo para vocês, falar em relação de tudo aquilo que eu tentar me lembrar das perguntas. Uma delas é uma pergunta que chegou a mim: se eu deixo minhas rosas do deserto expostas ao sol, qual o período de tempo de sol que elas recebem, né? Qual a adubação que eu utilizo, qual o substrato, qual o problema, assim, qual o melhor fungicida para questão de fungos na folhagem, qual a melhor adubação, por que fica assim os verdes brilhantes nas folhas. Então, assim, há inúmeras perguntas que às vezes a gente esquece, né, de falar nos vídeos, mas nesse vídeo aqui eu vou tentar resumir de alguma forma para você assimilar assim como é que eu cultivo. Eu sei que você que está assistindo, cada um assim de um dos produtores tem sua maneira de cultivar, uma maneira mais prática, uma maneira mais profissional, outras uma maneira mais caseira. Eu tento assimilar da maneira caseira com a profissional, ou seja, intermediar. Então aqui, como vocês estão vendo, essas daqui da frente são todas as minhas matrizes. Umas já estão com vagem e outras ainda não estão. E para quem não sabe, eu moro em Alagoas, aqui no interior de Alagoas. A cidade se chama Palmeira dos Índios. E aqui já está começando o inverno. Hoje pela manhã, agora que é praticamente 2 horas da tarde, mas pela manhã já choveu. Então todas as minhas rosas do deserto estão expostas, como vocês estão vendo aqui. Não tem nenhum sombrite, não tem nenhuma tela, né, nenhuma lona. Então elas ficam expostas ao sol, ou seja, todas essas ficam expostas ao sol. Geralmente o sol começa 9 horas da manhã e, como já é mais ou menos 2 horas da tarde, já está assim encerrando. Então, em cima disso, já me veio uma pergunta: se é melhor deixar as rosas do deserto no tempo ou cobrir ela com sombrite. Então isso vai depender de região. Se sua rosa do deserto ela recebe o sol diretamente em cima dela, então eu aconselho você colocar um sombrite, pelo menos 50%, para não acontecer de queimar o caldex. Eu vou só mostrar aqui para vocês que essa minha mudinha de rosa do deserto, ela estava em outra bancada ali do lado, recebendo sol muito forte, e que aconteceu que deu uma queimadura nela. Então eu tirei ela daquele local e trouxe ela para cá, porque aqui pega somente o sol da manhã, geralmente até mais ou menos 1 hora da tarde, e não é um sol tão forte. E como está chovendo, pessoal, eu ainda não improvisei nenhum tipo de plástico para cobrir elas, ou seja, por enquanto ainda não. Elas estão no tempo, estão recebendo toda a água da chuva, mas
O problema assim maior da água da chuva é porque ela vai lixiviando, ou seja, ela vai tirando os nutrientes da terra. Então você de vez em quando você tem que estar reforçando a adubação nas suas rosas do deserto. Então pessoal, desde que eu comecei a cultivar rosa do deserto, que minhas mudinhas, tanto como minhas matrizes, elas são expostas ao sol. Elas não pegam o sol por completo, né? Mas ela pega mais ou menos uma parte do sol. E é por conta disso que elas desenvolvem bem. Mas também eu já recebi fotos, já recebi vídeos de pessoas cultivando rosa do deserto em estufa e também ela tendo um excelente resultado, um excelente desenvolvimento. Mas como as minhas estão dessa forma, elas se adaptaram muito bem ao clima e também elas se adaptaram também ao tempo. Essas minhas mudas de rosa do deserto nesses potinhos de 15 centímetros, elas já estão fazendo 4 meses. Essas daqui, que são irmãs dessa daqui, ó. Só que essas daqui ainda não mudei ainda, porque eu estou esperando chegar uns vasinhos que eu comprei desses daqui para me poder mudar elas, mas são todas da mesma idade. Então, em cima delas eu vou dizer assim a questão do meu substrato. O substrato que eu estou utilizando, pessoal, é um substrato Carolina com um pouco de areia grossa. Eu coloquei só um pouquinho de nada do calcário e algumas delas estão adubadas com osmoscote. Esse é o substrato que eu estou utilizando em todas essas daqui. O substrato que eu usei para germinação dessas sementes foi também o substrato Carolina misturado com um pouco de areia de construção, que é areia de rio, e depois de 15 dias é que eu entrei com adubação rica em fósforo. Nessas daqui eu utilizei com 15 dias, só utilizei por 2 semanas o Plantafol, o 105410, e depois de 40 dias eu já coloquei uma adubação caseira, que foi a farinha de osso e depois o esterco de galinha curtido. Pronto, só foi essa adubação que eu fiz nela, e rega abundante. Quando todos os dias eu estava regando 2 a 3 vezes por dia essas mudinhas. E já essas daqui, tanto essas mudinhas aqui dessa bandeja, como vocês estão vendo, e essas outras aqui, ó, pessoal. Essa daqui já é um substrato específico que eu fiz. É o substrato Carolina misturado com um pouco de calcário e o Thai Gold Mix, que é um adubo orgânico, né, de liberação lenta, né, que é micro-organismo eficaz. Então eu montei o substrato e já coloquei para germinar. Por enquanto, pessoal, eu ainda não fiz uma adubação nelas, porque eu estou esperando elas fazerem 2 meses para mim começar a fazer uma adubação dela. Aí qual a adubação que eu posso fazer? Ou eu posso utilizar o Plantafol, que ainda tem um pouquinho aqui, ou eu posso fazer uma adubação caseira com esterco de galinha e farinha de osso. Essas daqui também são da mesma idade que elas. Vocês estão vendo que algumas já estão com menos de 2 meses, já estão começando a engrossar. Umas desenvolvendo mais do que as outras, isso é normal. Assim vai dar também da genética de cada um. E por enquanto, pessoal, estão expostas ao sol. Então essa é meu substrato, essa é a adubação que eu fiz nelas. E se você quiser fazer sua adubação também, eu só aconselho vocês fazerem uma adubação rica em fósforo, porque o fósforo é muito bom tanto para o desenvolvimento das raízes como para acelerar também na questão de floração, né? É muito bom. E o que deixa os tronquinhos delas assim gordinho é a questão do desenvolvimento das raízes. Se você plantar as suas sementes num substrato que não seja drenante, num substrato que não seja leve, as raízes dela vão ter dificuldade de se desenvolver, né? Contanto, ela não vai engordar. Você pode até fazer uma adubação específica, mas isso vai depender muito também do seu substrato.
E como elas estão expostas, pessoal, de vez em quando costuma dar um fungozinho na folha, fica com aquelas crostas na folha, né? E o que eu estou utilizando no momento aqui é a água oxigenada volume 40, né? Essa daqui. Faço a diluição para 1 litro de água, coloco 2 colheres de sobremesa, daquela cheinha, de sobremesa pequenininha, para 1 litro de água. E todos os dias eu venho e faço a pulverização à tardinha, quando o sol está se pondo, né? Eu venho aqui e faço a pulverização. Por enquanto está dando resultado. Vocês estão vendo aqui, ó, que o verde delas nas folhas continua intenso, brilhante. Isso também é por conta da adubação, como eu falei para vocês, que eu utilizo nas minhas rosas do deserto, e também por conta, né, dessa pulverização que eu faço praticamente todos os dias, né? Como está em período chuvoso, dia sim chove e outro não, eu faço a aplicação da água oxigenada para evitar fungos tanto na folhagem como nas raízes. E assim, para não ficar muito grande o vídeo, eu vou falar sobre o ácaro, né? O ácaro, que ele pode dar sim nas rosas do deserto, principalmente em mudas novas. Que foi algumas das mudinhas que foi acometida por ácaro, como vocês estão vendo, a folha fica assim, dessa forma, salpicadas, eles começam a corroer, ficando amarelando e caindo. Então, o que eu uso para ácaro, aqui em casa eu já tenho um produto pronto, que é o Abamex, né? Esse produto aqui, pessoal, que ele é muito assim perigoso, né, para animais, também para o ser humano, né? Eu só faço a solução mesmo quando eu vejo que as infestações tá um pouco grande. Eu já separo algumas plantinhas para não contaminar as outras, e eu faço a solução. Pego uma seringa e coloco 3 ml para 1 litro de água do Abamex. Faço a pulverização, vou fazendo a pulverização até começar a sair as folhinhas novas. Vocês estão vendo que essa folhinha nova já está saindo, essa daqui também, sinal que ele já foi neutralizado, né? E geralmente, se você aplicar em plantas que tem botões, vocês vão ter uma dificuldade porque vão aí queimar os botões. Então vocês têm que ter muito cuidado na aplicação. Aplicação sempre à tardinha. E assim, se vocês realmente tem que ver que se realmente é o ácaro, né? O ácaro você consegue observar ele por conta da folhagem. Então, pessoal, aqui já é outra bancada das minhas rosas do deserto. Vou deixar esse vídeo para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que em cima dos comentários é que eu vou criando mais conteúdo para falar nos próximos vídeos. Desde já agradeço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.